Já entramos, Dani. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Nós estaremos ao vivo com o webinar Organização e Otimização do Aprender no Oeste, nossa sala de aula virtual, em 5 minutos. Começaremos às 16 horas.
Pode falar, Dani. Boa tarde, tudo bem? Estamos ao vivo. Esse é o quarto webinar proposto no âmbito do Núcleo de Inovação Pedagógica em Educação e Tecnologia, vinculado ao Núcleo de Educação à Distância e também à Coordenação Pedagógica Institucional da UnoOeste. O nosso assunto hoje é sobre a organização e a otimização do Aprender UnoOeste, que é a nossa principal referência e que, em tempos remotos, se tornou a nossa sala de aula virtual. Estaremos aqui conversando com vocês, dialogando com vocês. Eu sou a professora Daniele e também a professora Janiele, que irá trabalhar com a parte prática. Para a gente iniciar essa abordagem a respeito da organização e da otimização do nosso ambiente virtual, a gente achou bastante importante resgatar março de 2020, quando nós, literalmente, de um dia para o outro, tivemos que remanejar as nossas aulas presenciais para as aulas remotas. Além disso, a própria instituição, não só a UnoOeste, como todas as instituições de educação superior que já trabalham com tecnologia, também tiveram, e já estavam com uma realidade da educação à distância, da modalidade de educação à distância em andamento. E aí nós temos uma série de referências, um fortalecimento dessa modalidade de educação no Brasil desde a década de 80, tanto por conta, as justificativas são inúmeras, as demandas de formação profissional, as dimensões geográficas do Brasil, as possibilidades de inclusão, efetivamente, que a educação à distância proporciona, pessoas que trabalham e que usam a modalidade de educação à distância para aprimorar a sua formação profissional. Essas duas coisas começaram a acontecer ao mesmo tempo e dentro de um mesmo ambiente, de uma mesma sala de aula virtual. E aí, nesse sentido, a pergunta de $1 milhão, basta para a gente fazer educação remota, educação online, educação mediada por tecnologias, basta uma simples transposição do presencial para o virtual? Será que é simples, É só a gente pegar aquilo que a gente tinha de ideia, de concepção, de planejamento pronto para o presencial e trazer isso para o virtual? Então, a gente traz aí, acredito que vocês estejam visualizando, uma charge bem bacana da década de 90, Então, a professora diz o seguinte: é um pouco incômodo, mas é a única maneira de os alunos prestarem atenção na aula. Então, eu tenho uma sala de aula presencial, cheia de estudantes, e a professora lá com uma tela de TV, tentando criar mecanismos para poder entreter o seu público na sala de aula, E aí, algumas coisas que têm sido discutidas nesses meses, Primeiro, a gente já era virtual bem antes da pandemia. Quando a gente fala, por exemplo, em learning, be-learning, e-learning, o learning são coisas que já têm sido discutidas há muitos anos, E-learning é a educação à distância, educação mediada por tecnologia digital, educação online. O blended learning é essa proposta que, inclusive, a partir do ano passado, veio para agregar ao presencial a possibilidade de trabalhar 40% do conteúdo curricular, da proposta curricular de um curso, usando os mecanismos online. O mobile learning, que é essa coisa de você utilizar o celular. Então, nós temos o aplicativo do Aprender UnoOeste, nós temos alunos que majoritariamente utilizam celular no seu dia a dia, muitos deles nem têm notebook, nem têm computador em casa, mas utilizam o smartphone. E a ideia de aprendizagem ubíqua, que é esse movimento que a gente faz e que agora, para quem era só do presencial e que está também no online, no remoto, fica muito claro que é você trabalhar com a aprendizagem em todo o tempo. Então, observem que, de repente, você está tomando um café, você está resolvendo uma questão
da sua casa, e você também está atendendo um estudante, né? Isso é uma coisa que acontece cotidianamente. Já acontecia, a gente já vinha de um movimento de atendimento instantâneo, e hoje isso está muito mais forte, né? Porque a tecnologia digital, ela proporciona isso, ela proporciona a instantaneidade. Então, a pessoa precisa de uma resposta rápida, ela precisa de uma orientação rápida, e a gente cria uma série de coisas para que ela possa ter o melhor acesso possível à educação, né? Aquilo que a gente está se propondo do ponto de vista pedagógico. Então, quando a gente pensa nessa transposição didática, vamos pensar assim, né? Do que era um ambiente presencial para o virtual, nós temos toda uma lógica de comunicação que vai ser estruturada dentro do que é chamado ambiente virtual de aprendizagem, né? O que é um AVA? O que é um ambiente virtual de aprendizagem? Ele é um sistema computacional, um sistema baseado em tecnologia, em que eu tenho, né, a possibilidade, primeiro, de apresentar informações ao aprendiz de maneira organizada. Nós vamos falar sobre isso, né? Essa é a nossa proposta hoje, e no momento apropriado, e principalmente, né, a partir da disponibilização dessas informações de uma forma organizada, proporcionar o maior nível de interação e produção possível dessas pessoas que estão conosco nesse ambiente, por meio de estratégias diferenciadas de comunicação. A chave para que a gente trabalhe dentro de um ambiente virtual de aprendizagem dessa forma, de uma maneira organizada e que permita o maior nível de interação, né, de envolvimento e interação, está numa área do conhecimento, que é o design instrucional ou design educacional, que é o nome que que tem sido mais utilizado nos últimos anos. Esse termo, né, não existe há pouco tempo, né? Existe design instrucional como área de conhecimento desde a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Ela é entendida como a engenharia pedagógica de um processo educacional em que não exista presencialidade, né, em que estudantes e professores estejam juntos. Então, a gente tem, inclusive, né, o fortalecimento em vários anos, e nas instituições que trabalham com educação presencial e com educação à distância, equipes que se ocupam de fazer o trabalho de design educacional ou instrucional. Então, se vocês forem no NEAD hoje, o NEAD tem lá a equipe de produção de materiais, e na equipe tem pessoas que se ocupam desse trabalho. Elas auxiliam o professor autor da disciplina e o professor regente para poder fazer essa transposição didática do material, da dinâmica, que era feita presencialmente para o virtual. Mas a gente tem um movimento forte também em instituições que, inclusive, já nascem online, como, por exemplo, a Universidade Aberta de Portugal, em que não existe uma equipe. O professor, quando ele é contratado, ele já tem que ter como competência e habilidade saber trabalhar com design instrucional ou educacional. Ou seja, eu já tenho que ter isso agregado ao meu portfólio, ao meu currículo. E existem N cursos de especialização, inclusive na área, que a gente recomenda que vocês, inclusive, acessem o curso da UNOeste, que é especificamente para formar pessoas para trabalhar com design educacional ou instrucional. Então, você, ao longo de uma especialização, vai entender como é que acontece, né, essa transposição, como é que você tem que se organizar para fazer essa transposição. A grande questão é a mudança, né, na lógica de distribuição da informação, de você usar o ambiente virtual de aprendizagem como um simples repositório de conteúdo, para uma lógica de comunicação e de interação. E isso, gente, é uma característica central de qualquer processo educacional. Então, a gente tem mesmo essa tarefa, né, de repensar os modelos para poder trazer, por meio de um bom design educacional feito por mim, que sou regente da minha disciplina, né, dos meus conteúdos,
um ambiente organizado para que os estudantes, né, tenham, já que ele não está mais comigo ali no presencial, acesso ao material didático, textos, links, vídeos, etc. Organizar uma agenda de trabalho, né, uma forma específica de ter começo, meio e fim para fazer uma tarefa, compartilhar mensagens, entender para que serve um fórum, por exemplo, né? Elaborar as tarefas e entregar as tarefas que a gente tem pedido para que eles façam. É importante salientar que nós temos a aula ao vivo, que é uma atividade síncrona, muito efetiva e muito importante para essa sensação de proximidade. Mas, além da aula ao vivo, nós temos também as possibilidades de criar esse ambiente organizado e de fortalecer, inclusive, uma dúvida que a gente tem muito nos cursos, atividades práticas, tarefas colaborativas, que podem sim, ser pensadas dentro de um ambiente. Então, aqui a gente separou para vocês 2 exemplos para que vocês façam uma comparação desses elementos do bom design educacional. Um ambiente que eu estou usando como um repositório, né, como um simples repositório, então ele tem lá algumas coisas, mas eu não consigo saber, por exemplo, o que vem primeiro, né, o que é um vídeo, o que é um texto, o que eu vou ter que ler, como eu vou ter que ler, por que eu vou ter que ler, tá tudo ali, mas eu não sei qual é a forma de organização pensada pelo professor. E aqui, ao lado, eu tenho um outro exemplo de um ambiente que tem uma organização, que tem essa organização. Aí ele vai ter, gente, coisas muito importantes, né? Uma mensagem inicial, então a gente vai falar sobre isso com a Jane, vai mostrar como que organiza isso para vocês. Um tema, quer dizer, do que eu estou falando, né? O que eu preciso saber, o que eu posso até procurar mais sobre esse assunto. O tempo para fazer essa atividade, né, ou para fazer essa aula, ou para acessar esse conteúdo, parece que não, mas isso é muito importante. E a instrução, ó, o que eu tenho que fazer? Bom, para a aula de hoje, né, então o professor ele já determinou coisas que são importantes para eu seguir uma lógica, tá? Isso, gente, também é diferente. Tem gente que chama isso de trilha de aprendizagem, tem gente que chama isso de roteiro de aprendizagem, de módulo, de agenda. Qualquer instituição que vocês forem acessar, né, que trabalham com educação e tecnologia, vocês vão ver formas diferentes de denominar isso, no entanto, estratégias muito similares, que é essa apresentação organizada, certo? Sempre com uma mensagem inicial, um tema ou um assunto, um tempo necessário, né, os tempos necessários, cronogramas necessários e a instrução também necessária, né? O que a gente quer passar para vocês, né, com esse recado aqui da organização é, quanto maior for o nível de organização da minha sala de aula virtual, maiores vão ser as possibilidades de interação e aprendizagem dos estudantes. E aí a gente atinge um nível que nesse momento da pandemia é essencial, que é o nível de ergonomia cognitiva. Então, a gente tem pessoas que estavam acostumadas a sair do trabalho, enfim, fazer as coisas delas, ir para a universidade, estar conosco dentro de uma sala de aula ou em ambientes, laboratórios. De repente, essa pessoa está na casa dela, de repente, essa pessoa está desempregada, está cheia de problemas, enfim, a gente pode enumerar aí questões das mais diversas ordens e ela está sem cabeça para estudar. Aí ela entra no ambiente e não sabe por onde começar. Então, esse nível de organização ajuda em memória, concentração, raciocínio, atenção e uma coisa super importante, o desempenho emocional. A pessoa se sente envolvida. O simples fato de ter um olá, né, uma mensagem de positividade, boa aula, bons estudos, parece uma coisa tão trivial, assim, tão sem importância, mas faz muita diferença para essas pessoas que de um dia para o outro tiveram que migrar da segurança que elas tinham das suas vidas no dia a dia para poder estudar online, remotamente, aí ela
ela tem várias disciplinas ao mesmo tempo, ela precisa entender as tarefas, ela precisa cumprir com as aulas ao vivo, enfim, né? Então, eu crio uma sensação maior de conforto e também de desempenho emocional. Parece que não, mas isso faz muita diferença, né? Então, o que compõe essa didática virtual? Uma ênfase absurda, grande, na autonomia do estudante. Quanto mais ele tiver, eu olho para a minha sala, para o meu aprender, está muito claro o que tem que fazer, quando começa, quando termina, bom, então eu estou atingindo um nível de autonomia alto do meu estudante. Com certeza os resultados serão melhores. A outra coisa que se faz muito eficiente, né, é a gente aproveitar o material didático que a gente tem. Nós temos assinaturas com bibliotecas virtuais de excelência, que podem ser utilizadas, inclusive, como aulas, né, como referências para aulas, e a gente pode usar as diferentes ferramentas para diversificar. Então, essa minha aula ao vivo, ela se refere a esse conteúdo, a essa referência. Então, quanto mais eu também crio essas estratégias diversificadas, maior envolvimento eu tenho. Que aí não é só a aula ao vivo, não é só uma coisa, eu estou usando vários canais de comunicação, e aí eu vou ter maior possibilidade de despertar o interesse das pessoas, que são diferentes, certo? No Aprender, o Noeste, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, a nossa principal referência, é importante salientar que existem linguagens para a criação de ambientes virtuais de aprendizagem, e o Aprender o Noeste é 100% autoral, né, foi feito e customizado, organizado pela equipe de tecnologia de informação da UnoOeste. Nós vamos ter ali coisas muito bacanas e que podem ser usadas com muita eficiência. Ferramenta como mensagem, fórum, chat, trabalho orientado, envio de arquivo, wiki, a própria criação dos módulos, a organização dos módulos, que favorece e possibilita essa organização e essa diversificação. Né? Quando a gente entra no Aprender, nós fizemos um print aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia, essas ferramentas estão disponíveis dentro do módulo como adicionar nova atividade, tá? Inclusive o questionário, que é uma que nós temos disponível, será o assunto do nosso próximo webinar. Então, para que serve, né? A gente sempre tem que separar o que é síncrono e o que é assíncrono. O que eu uso ao vivo aqui, tete a tete com o estudante, naquele momento nós dois estamos conectados, e o que eu posso deixar disponível para ele fazer depois, né? O chat é síncrono, eu abro ele num determinado tempo e espaço para poder tirar dúvidas, enfim. E é bacana porque ele registra o bate-papo, a conversa, tá? A gente pode usar ele adicionalmente às aulas ao vivo, por exemplo, né? Então, aí fica a critério do professor. O diário de bordo é um tipo de ferramenta muito bacana para quem trabalha conteúdo teórico, eixos temáticos de compreensão. Por quê? Porque ele é, de fato, um local para registro. Então, o estudante ele pode anotar coisas, ele pode colocar perguntas, ele pode compartilhar com os colegas dele, ele vai usar aquilo como uma estratégia de estudo, né? Então, a sua funcionalidade principal é essa. O envio de arquivo é para a gente pedir os arquivos com maior organização, digamos assim, normatização, né? Com normas ABNT ou um PDF, um PowerPoint que a gente queira que eles produzam. O fórum é uma ferramenta muito bacana de interação assíncrona, ou seja, não ao vivo, que ele possibilita que as pessoas conversem sobre algum tema. Então, nesse período de aulas remotas, pode ser muito bacana, por exemplo, colocar um tema, né, para discussão e deixar eles irem complementando os comentários dos outros. Não é para ir lá postar uma coisa e sair, é para eles efetivamente interagirem, né?
O questionário, como eu disse, é assunto do próximo webinar, então, para deixar vocês aí ligados para participar do próximo. E tem uma ferramenta que a gente gosta muito, inclusive que serve para TCC, estágio, que é o trabalho orientado, que ele permite a troca de arquivos entre professores e estudantes. Então, eu posso acompanhar, por exemplo, eu estou olhando o projeto de pesquisa, eu já li, dei um feedback, eu mando de volta, o estudante faz, manda para mim de volta. Então, ele permite esse registro, gente, de um processo. Isso, para nós, também deve se fazer muito eficiente nesse momento, né? A web aula, que é exclusiva do NEAD, então é um lugar onde as pessoas vão ter uma aula organizada. Tem gente que tem confundido muito aula ao vivo com web aula. Então, eu já ouvi falar, eu vou dar uma web aula. Não, você vai dar uma aula ao vivo, né? Ou uma web conferência, porque é a ferramenta que a gente usa. Mas não é web aula. Web aula é como se fosse um PowerPoint, uma ferramenta de interação de material mais sofisticado. E a Wiki, que parte dessa concepção, né, do pessoal lá do Vale do Silício, de Wikipedia mesmo, né, de ferramenta colaborativa, em que os estudantes podem construir, por exemplo, um texto juntos. E o professor pode saber que horas ele entrou, quem colaborou, quem apagou, quem colocou coisa. Então, é bastante interessante porque ele possibilita o trabalho em grupo. E aí, agora eu vou passar a bola para a Jane, que ela vai trabalhar com a gente essa parte prática, né, do como fazer para criar as atividades. Olá, professores, boa tarde. Como a Dani já acabou de explicar, né, toda essa questão da organização e como devem ser utilizadas essas ferramentas do nosso Aprender no Oeste, agora a gente vai fazer a parte prática mesmo, né? Mostrar para vocês como vocês podem organizar o ambiente virtual de vocês, como vocês podem colocar os textos de vocês e como vocês vão colocar todas essas ferramentas que a professora Daniela acabou de falar. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vocês podem fazendo as perguntas, tá? E aí no final, depois que a gente terminar essa parte prática, a gente pode responder. Ou dependendo das dúvidas do pessoal, o que a gente pode fazer? Eu faço uma ferramenta, mostro para vocês como vocês vão criar a atividade, a gente pergunta, né, verifica se alguém tem alguma dúvida. Se não, a gente passa para o próximo, acho que fica mais organizado assim. Tá certo? Bom, então eu comecei aqui pelo próprio site da UnoOeste. Então eu vou entrar aqui no nosso Aprender. Quis fazer desde o início para todo mundo ter acesso a esse registro. Então, o usuário e a senha. E aqui a gente já vai direto para a nossa área de professor. Eu posso ir para o Aprender no Oeste por duas formas, né? Dois caminhos. Ou eu clico aqui no meu nome e vou para o Aprender no Oeste, ou eu posso vir aqui nas disciplinas que estão atribuídas para mim e clicar no Aprender no Oeste. Bom, deixa eu entrar então em uma disciplina para vocês, uma disciplina que não tem nada, para a gente começar a criar as atividades. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando entra na sala é criar um módulo. Como é esse procedimento? Aqui nós temos novo módulo. Então, basta a gente clicar aqui, descrever o título desse módulo. Eu vou colocar teste webinar. Uma descrição sobre o módulo, o que vocês estão trabalhando. Essa descrição é opcional, ela não é obrigatória. Se você não colocar, não vai impedir que você faça a criação desse módulo. Aqui tem a opção de deixar oculto para o aluno ou não. Então, a gente não quer ocultar, nós queremos que os alunos vejam o nosso módulo. Disponível no menu lateral, sim. E aqui a gente tem que colocar a data de abertura desse módulo.
Se nós não inserirmos essa data de abertura, automaticamente o sistema não deixa a gente criar o módulo, tá bom? Então, aqui eu posso programar o meu módulo para abrir o mês que vem, para abrir amanhã, para abrir a data que eu queira, tá? É a programação para o módulo abrir. Então, eu vou colocar para ele abrir no dia 30 e aqui eu coloco o horário que eu quero que ele abra. Eu quero que ele abra, então, às 8 da manhã, por exemplo. Eu vou salvar, ele me mostra módulo salvo com sucesso. E eu posso voltar para a disciplina ou posso clicar aqui no nome da minha sala que eu já volto para o meu módulo. O módulo fica criado dessa forma, que vocês podem ver que tem vários módulos criados. E, por exemplo, eu não quero que esse módulo fique aqui. Eu fiz 4, 5 módulos na minha disciplina e eu queria alterar, movimentar ele, né? Alterar o meu módulo, trocar ele de lugar. Eu vou clicar nele e vou escolher aonde eu quero mover. Quero mover ele aqui. Quero que ele fique e seja o primeiro módulo a aparecer para o meu aluno. Perfeito, o módulo já está aqui na sala. Nossa, fiz uma coisa errada, coloquei o título do meu módulo errado. E agora? Para fazer isso, para editar e para fazer essas correções, basta clicar aqui no lapisinho que é o editar. Eu faço a troca, né? Troco o texto que eu quero e clico em salvar. Aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque nós temos aqui algumas ferramentas, por exemplo, que esse botão, o olhinho, ele vai ocultar ou mostrar o módulo para o aluno. Então, às vezes, sem querer, a gente acaba clicando aqui e fala, nossa, cadê meu módulo, né? O aluno, eu coloquei o módulo na disciplina e os meus alunos estão mandando mensagem falando que não estão vendo o módulo. Então, o que pode acontecer? Ou você colocou a data de abertura desse módulo para uma outra data e ela está incorreta, você precisa verificar, ou o olho está fechado, tá? Quando fecha, fica com esse layout aqui, só muda isso daqui. Se eu quero fechar o meu módulo, como eu fiz com os demais, basta clicar nessa setinha para cima. Ele vai contrair ou expandir o módulo. Então, eu contraí e agora eu expandi. Criei o módulo. Então, agora eu vou começar com os meus textos de orientação para os meus alunos, né? Como a professora Daniele colocou, esses textos servem para orientar as rotas de aprendizagem do aluno, para ele verificar o que ele precisa fazer dentro da disciplina. Para adicionar um novo texto, nós clicamos em adicionar novo recurso, novo texto breve, e aqui nós podemos colocar o texto que a gente quiser. Então, eu copiei aqui um texto de uma disciplina. Olá, turma. E coloquei as orientações que eu quero que o meu aluno realize nessa atividade. Uma coisa muito importante quando a gente trabalha com educação à distância, quando a gente está trabalhando, né, agora, nesse momento, com essas aulas ao vivo, não estamos, né, presencialmente. Então, o que é muito importante? Sempre colocar os critérios avaliativos nas atividades, né? Porque o aluno não está ali na sua frente, não tem, às vezes, um contato tão rápido para falar, nossa, o que será que meu professor queria que eu fizesse nessa atividade e eu não entendi? O que será que ele vai me avaliar? Ele vai avaliar a partir dos critérios que eu estou estipulando na minha atividade. Então, é uma coisa muito importante que o professor tem que pensar na hora de fazer a atividade. O que eu vou avaliar? Quantos pontos eu vou atribuir para cada item avaliado? Bom, o que eu tenho aqui na opção da minha caixa de texto? Eu posso colocar negrito, aqui tem os comandos do Word, né? Mudo de cor, posso alterar o tamanho, posso alterar a fonte. Posso deixar no formato já estabelecido aqui da própria ferramenta. Tem alguns estilos também prontos que nem o Word tem mesmo, traz pra gente. O que é legal também e dá pra gente fazer?
Quero colocar no meu texto breve uma informação, né, antes da atividade. Vou colocar aqui. Que o meu aluno assista um vídeo, tá? Então, eu posso ir lá no YouTube. Deixa eu abrir aqui para fazer para vocês. Vou pegar um vídeo do Nerdologia. Eu vou copiar esse meu link. E posso clicar aqui, ó, em hiperligação, tá? Eu colo o meu link aqui em URL e confirmo. Então, o link já está disponível aqui para o meu aluno. O que eu posso fazer também? Ao invés de deixar o link, eu posso colocar o título do meu vídeo. Vídeo Nerdologia, para não ficar essa URL tão grande. Então, eu vou selecionar e vou inserir o meu hiperlink. Terminei a minha atividade, coloquei as minhas informações. Ah, eu quero colocar uma imagem, como que eu faço? Uma imagem, nós temos aqui a opção para adicionar a imagem. Nós vemos aqui em procurar no servidor, enviar um arquivo. Vejam que aqui é um banco, né? Na verdade, cria-se um banco e tudo que eu vou subindo, tudo que eu vou fazendo o upload, vai ficando aqui dentro da minha pasta de arquivos. Se eu quero fazer uma nova atividade que eu ainda não tenho, eu clico em envio de arquivo, escolho o arquivo dentro do meu computador, peço para enviar, seleciono essa imagem que está aparecendo aqui para mim e clico nessa setinha verde. Aqui você pode mudar o tamanho, a altura, a largura. E confirma. Essa foto está aqui. Nossa, ficou muito grande, eu não sabia mudar lá. Como que eu faço? Eu tenho a opção também de diminuir essa imagem clicando nela. Só não está aparecendo aqui para mim. E aí, nós temos então, acrescentamos um novo texto breve na nossa disciplina. Vou tirar essa imagem aqui para não ficar tão grande. O texto foi salvo com sucesso, eu vou voltar para a minha disciplina ou vou clicar aqui no nome da minha sala e o meu texto aparece logo no início do meu módulo, do módulo que eu criei para o meu aluno. Vejam, ó, o vídeo está aqui, abri o hiperlink, ele me redirecionou direto para o YouTube. Esse é o novo texto breve. Queria colocar mais texto, mais informação, só que eu queria separar o meu módulo para não ficar tudo muito junto, não ficar bagunçado. A gente pode inserir um novo rótulo. Quero falar agora sobre as aulas que eu vou inserir, aulas da semana 1. Criei o rótulo. Agora, eu vou colocar outro texto breve informando quais serão os temas que eu vou tratar nessa aula. Ou ainda, quero colocar uma pasta e disponibilizar todos os arquivos dessa aula. Então, eu vou clicar em pasta. Vou escrever o nome da minha pasta. Criar e salvar. Tenho a pasta criada. Vou adicionar os textos aqui dentro. Então, eu vou clicar em enviar arquivo e vou selecionar dentro do meu computador o arquivo que eu quero inserir. Enviar, já ficou na pasta, vou colocar mais um. Então, aqui você pode colocar a quantidade de arquivos que você achar necessário. Então, toda vez que o aluno clicar na pasta, ele vai ter acesso aos materiais que você colocou aqui dentro. Deixa eu ver outra coisa. Bom,
Quero inserir um link aqui fora, né? Eu mostrei como vocês podem inserir o link dentro do texto breve, mas eu também quero inserir um link aqui. Então, eu posso clicar em novo link, é uma opção. Eu vou pôr o nome do vídeo, o nome do link que eu estou redirecionando o meu aluno. E aqui eu coloco a URL. Ele também, vejam que aqui, ó, ele traz sempre os desenhos, é sempre padrão, né? Então, toda vez que o aluno vê esse desenho da âncora aqui da chave, ele vai saber que é um vídeo, pastinhas. Então, tudo já vai ficando mais fácil e padronizado para os alunos. Quero disponibilizar um arquivo, não quero criar pasta, eu quero colocar o arquivo diretamente no meu módulo. Então, eu vou digitar o título e vou selecionar esse arquivo que está dentro do meu computador. Vou mandar enviar. Pronto, o arquivo já está aqui. Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver aqui. Tá, eu vou mostrar agora vou passar direto para as atividades, tá bom? Bom, a professora Daniele já falou, então, pra gente, né, para que serve cada tipo de atividade, tanto no design educacional, instrucional, ou, né, o próprio professor, dentro da sua disciplina, o que ele precisa verificar na hora de inserir uma atividade. Não é só inserir uma atividade por inserir. Ah, vou fazer uma atividade sobre construção de gráfico. Que tipo de ferramenta eu posso utilizar para trabalhar com isso? Então, a gente tem que pensar muito nessas questões, né? Por exemplo, um diário de bordo, se eu quero que o meu aluno crie gráficos e poste para mim, um diário de bordo não vai servir. Por quê? O diário de bordo, ele não permite que o aluno anexe imagens, que ele envie arquivos. Ele só vai permitir a inserção de textos. Um chat, por exemplo, não vai ser, né, o próprio nome já diz, é só o bate-papo mesmo, não vai funcionar. Então, eu tenho que pensar nessa ferramenta. Bom, quero trabalhar com gráfico, com envio de arquivo, eu vou adicionar a ferramenta envio de arquivo. Então, eu coloco o nome da atividade, a descrição dessa atividade, que como eu coloquei lá no texto breve, todo o enunciado de como você quer que o aluno realize essa atividade. E aqui, principalmente aqui, os critérios avaliativos são mais apropriados do que lá no texto breve, tá bom? Vou colocar, deixa eu colocar teste, senão ele não vai deixar eu salvar. Vou colocar a data para abrir a atividade e o horário e a data que eu quero que essa atividade feche. Então, vou colocar para fechar no dia 30, às 11h55. Aqui a gente deixa visível para o aluno. Aqui ele pergunta se ela é avaliativa ou não, ela será. E aqui está perguntando, é possível que o aluno participe depois que a atividade fechou? Se você colocar sim, mesmo com a atividade encerrada, o aluno vai conseguir enviar o arquivo. Se você colocou não será possível. Então, você vai ter que reabrir a atividade caso você dê essa nova oportunidade para o aluno fazer a atividade. Quando você permite a participação do aluno depois que fecha a atividade, ele vai mostrar para você dentro do Aprender com quantos dias o aluno participou, né? Então, ele participou com 6 dias de atraso, por exemplo. Você tem essa noção. E aqui ele pergunta, avisar os participantes sobre o fechamento da atividade? Quando restar? Aí você escolhe se você quer que ele fique enviando notificações no e-mail do aluno durante 10 dias antes do fechamento, 9, 8, tem aqui a quantidade de dias, ou você simplesmente não quer que notifique, tá? Então você coloca, ele não vai saber que dia que essa atividade vai fechar. O legal de colocar a notificação é que o aluno vai ficar recebendo essas notificações. Olha, né, essa atividade vai fechar, é melhor você fazer e tal. Isso é bem bacana. Aqui, avisar somente os participantes que não realizaram a atividade. Então, quando você coloca essa notificação, você quer que ele avise somente aqueles que não fizeram ou que avise todos, inclusive aqueles que já realizaram a atividade. É mais viável a primeira opção.
Permite reenvio? Sim ou não? É legal colocar sim, é muito importante. Por quê? O aluno às vezes enviou a atividade bem no começo, logo quando abriu, e ele percebeu que ele fez alguma coisa errada e ele queria fazer alteração desse documento. Se você coloca não, ele não vai deixar ele enviar novamente, né? Ele já enviou e ela vai ser bloqueada, vai fechar. Então é bacana que você deixe sim, para que ele possa reenviar enquanto estiver aberta. E até se você fizer uma correção e pedir para ele arrumar. Vai clicar em salvar e voltar para a disciplina. Pronto, para mim vai aparecer o fechamento, a atividade. Se eu quero visualizar como essa atividade ficou, eu vou clicar na lupa. Então, aqui vai aparecer o título, a descrição que eu coloquei, o dia que ela abre, o dia que ela finaliza. Se eu quero excluir essa atividade, porque eu acho que não quero mais, é melhor excluir, eu clico aqui em remover, essa bolinha com o tracinho no meio. Se eu quero fechar o olhinho para que o aluno não veja, eu clico aqui. E se eu quero também voltar e fazer a edição de alguma parte do texto, eu clico no lápis. Ah, quero mover a minha atividade de lugar, vou reorganizá-la. Então, eu posso clicar aqui. Ele vai falar que esse recurso permite mover o ícone. Você vai colocar OK e vai inserir onde você quiser. Sempre tem que clicar aqui em cima, tá? Ó, nesse quadradinho quando mostra mover para cá. Às vezes, você vai lá, faz toda a organização da sua sala e você coloca a atividade. Aí você vai e reorganiza para ela aparecer lá em cima. Aí você atualiza a página. Aí, sem querer, ela volta lá para baixo. Às vezes acontece isso, tá? Então, é sempre bacana. Assim que você organizou a sala, atualiza a página e vê se ficou na ordem que você queria, se não alterou o local, tá bom? A outra atividade que a gente tem e permite o envio de arquivos também é o fórum de discussão. Para criar o fórum, a gente faz o mesmo processo. O título da atividade, aqui eu coloco a descrição. Vou organizar, vou formatar como eu quero, como eu achar melhor. Vou colocar a data de abertura e a data de fechamento, sempre, tá? E aqui, quando você cria um fórum, você tem que habilitar essas opções. Para que o professor, você, receba a notificação quando o aluno participa do fórum e para que o aluno também receba a notificação quando você responde ele no fórum, tá? Então, coloque sempre sim e sim. Todos os professores recebem a notificação pelo Aprender no Oeste. Vai um e-mail para você dizendo, olha, o aluno fulano participou no fórum da disciplina X. Então, ele te mostra o nome do aluno, ele mostra qual é a disciplina que ele participou e mostra que é a atividade fórum. Então, você consegue ir diretamente naquela disciplina. Aqui em cima, ele pergunta se você quer que avise os alunos toda vez que você criar um novo tópico dentro do fórum. A gente coloca, na maioria das vezes, não e não, porque a gente cria um tópico só para fazer toda a discussão com o aluno. Salvar e voltar para a disciplina. Então, o meu fórum tem essa característica com balãozinho. Eu quero visualizar como ele ficou. Ele ficou dessa forma. Para que eu possa responder e começar a fomentar esse fórum, eu vou clicar em responder a discussão e aqui eu insiro a minha discussão. Ah, eu quero inserir um arquivo para os meus alunos verem. Então, eu posso vir em escolher arquivo, escolho o que eu quero inserir e confirmo. Então, eu tenho a participação e também tenho o arquivo que eu coloquei para os meus alunos. Toda vez que eu quero responder o aluno, eu vou clicar sempre em comentar. Eu abri um aqui de uma disciplina para mostrar para vocês uma coisa bem legal do fórum. Um recurso que o nosso fórum permite. Às vezes você abre um fórum que tem 100 participações e você quer saber quantas vezes
o aluno participou, cada aluno participou, porque um dos critérios de avaliação da sua atividade é que ele participe pelo menos 3 vezes, por exemplo. Você vai ter que contar tudo isso, né? Ficar contando, dar um Ctrl F e colocar o nome dele? Não, olha que legal. O nosso fórum permite destacar a participação. Então, a gente vem aqui no lapisinho em destacar a participação e ele vai destacar para mim, por exemplo, aqui toda vez que o Humberto comentou na minha atividade. Então, eu já consigo ver e contar, contabilizar quantas vezes ele participou. Se eu comentei alguma atividade, eu queria arrumar minha resposta, não era bem isso que eu queria dizer, eu tenho a opção de editar, ele permite que você faça a edição. E aqui ocultar ou excluir. Deixa eu voltar para a disciplina. Deixa eu voltar aqui. Ele me dá a opção, você pode editar ou excluir somente até as 17h45. Então, ele me dá um tempo para fazer essa exclusão ou edição. Vamos para outra ferramenta. Depois a gente responde todas as questões de vocês e a professora Daniele também já está respondendo vocês aí no chat. Bom, o questionário, como a professora falou, a gente vai discutir isso em um outra webinar na próxima semana. E nós temos também o trabalho orientado, que é muito utilizado para correção de TCC, para orientação de um artigo, de um pré-projeto de pesquisa. E depende da atividade que você propõe. Mesma coisa, nome da atividade, a descrição, data de abertura, data de fechamento, se é avaliativo, se não é, e aqui também a notificação se o aluno participou dessa ferramenta. Então, você coloca sim e sim, tá? Sempre lembre de colocar essa notificação para que você saiba quando ele participou e para que ele também veja a sua resposta. Quando eu clico no trabalho orientado, eu vejo todos os alunos da minha sala, tá? Então, aqui eu tenho todos os meus alunos e aqui em ver trabalho interagir, eu consigo entrar lá e verificar quais foram as respostas de cada um. Aparece aqui para mim a quantidade de comentários que o aluno fez e a quantidade de comentários que o professor fez. Quando vocês estão fazendo a correção, isso serve para as outras atividades, as outras ferramentas também. Vou atribuir a nota aqui para o meu participante e queria dar um feedback para ele, explicar para ele por que que ele tirou 5. Então, eu clico em feedback e coloco o texto. Olha, fulano, olha, Aline, você tirou 5 porque você esqueceu de fazer tal coisa e tal. Outra coisa, acho que vai ser muito difícil eu explicar para ele no formato de texto o que faltou na atividade. Eu posso, além disso, clicar em arquivos de feedback e gravar um áudio para o meu aluno. Então, eu vou clicar aqui no microfone, vou gravar o áudio para o meu aluno, vou falar para ele, olha, você errou tal parte, você esqueceu de colocar isso, faltou aquilo, nananã, ou parabéns por tudo que você fez e tal. Vou parar o meu áudio. Eu consigo escutá-lo antes de enviá-lo. Se eu acho que eu falei muito, que não era isso que eu queria falar, eu clico de novo no meu microfone. Ele vai começar a gravar de novo. Se está tudo certo, eu clico em enviar áudio. Pronto, o arquivo de áudio já foi enviado. Se eu quero excluir, eu clico aqui no X. Eu posso também, em arquivos de feedback, postar um arquivo. Vou devolver o trabalho que ele me fez aqui no feedback. Só que como nós estamos num trabalho orientado, nós podemos fazer todo esse retorno aqui na própria atividade. Eu posso, assim que ele colocou o trabalho dele aqui, eu posso fazer o comentário e devolver o arquivo para ele. Vejam também que o Aprender, ele limita um tamanho máximo de mega para os arquivos. Nós conseguimos postar vídeos e arquivos do pacote Office, arquivos zipados, só que tem um tamanho estabelecido. Aqui, ó,
dentro do trabalho orientado, ele suporta até 80 megas. Às vezes, um aluno tenta postar um vídeo e fala, não estou conseguindo, é porque às vezes é maior do que o suportado aqui na ferramenta. Vamos para outra atividade. Essa web aula, como a professora Daniele colocou, é de uso exclusivo do NEAD. E nós temos a atividade Wiki, que é essa atividade de trabalho colaborativo. Essa é uma das ferramentas menos utilizadas aqui, pelo menos no NEAD, né, no EAD. Quase agora, sim, a gente tem bastante professor já utilizando, tem professores dos cursos de gestão, professores da pós-graduação, que têm utilizado bastante a Wiki, mas ela é uma das que são menos utilizadas. É uma ferramenta de trabalho colaborativo, em que você pode montar grupos. Não é difícil de fazer, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer e vou mostrar uma interação que os alunos fizeram para vocês verem como vocês podem avaliar e verificar a participação deles. Atividade, a descrição, a mesma coisa, o enunciado que eu quero, data para abrir, data para fechar, se é avaliativa, se não é, e vou salvar a atividade. Bom, eu já criei a minha wiki. Agora eu preciso criar os grupos dentro dessa atividade. Então, aqui mesmo, nessa página que eu estou editando a atividade, eu venho em grupos de atividade. Eu vou colocar o nome dos grupos, quero que se chame grupo 1. Vou salvar. Grupo 2. Vou salvar. Criei 2 grupos. Aqui do lado vão aparecer todos os meus alunos. Eu vou adicionar agora os meus alunos no grupo. Então, eu clico em grupo 1, ele vai aparecer excluir grupo, editar ou adicionar alunos selecionados. Vou selecionar a Aline e a Luciana e colocar no grupo 1. Então, eu vou adicioná-los. No grupo 2, eu vou inserir a Sônia e o Vitor. E vou adicioná-los. Pronto, a minha wiki já está com os grupos formados. Como que eu vou ver isso? Vou voltar para a edição da atividade, vou salvar e voltar para a disciplina. Vou ver como ficou a minha wiki. Opa. A minha wiki ficou assim. No grupo 1, quando eu coloco o mouse em cima, eu tenho a Aline e a Luciana. Aparece de novo, tá? Porque vai aparecer aqui por aluno. Então, se tiverem 6 alunos no grupo 1, vai aparecer 6 vezes o grupo 1, porque vai aparecer com o nome de cada integrante. Só que quando a gente coloca, o mouse aparece em todos os integrantes do meu grupo. Agora eu vou mostrar para vocês uma atividade com a participação. Então, aqui é uma atividade com participação. Vamos fingir, então, que essas pessoas meus alunos já participaram. Olha, ele vai me mostrar 2 publicações feitas pela Aline ou pelo André. Não, no caso, pela Aline ou pela Priscila, que é do grupo dela. Preciso verificar quem fez essa participação. Vou visualizar o histórico de edição. Apareceu aqui que a Aline fez a primeira versão há 6 horas atrás, a Priscila a segunda versão há 6 horas. Quero ver a publicação delas. O que é legal quando a gente trabalha com a Wiki? Lá na orientação, quando você vai fazer atividade, você solicite aos seus alunos que cada integrante do grupo coloque a participação dele de uma cor. Porque aí você consegue decifrar, fica mais fácil para você visualizar quem fez o quê. Outra coisa, tem que pedir para os alunos se atentarem para não excluir a participação do outro, porque é uma ferramenta que todo mundo pode mexer na mesma atividade. Então, ele tem que tomar muito cuidado para não excluir o que o colega fez, a não ser que eles já entraram num acordo, eles estão conversando pelo chat, por uma outra ferramenta de bate-papo, e eles estão trabalhando já com essa atividade, eles querem excluir tal texto.
tá? Então, a Aline fez aqui a inserção dela na cor laranja. E a Priscila fez a inserção depois na cor azul. O que dá para eu fazer também? Para eu comparar as versões e ver assim, porque a avaliação é individual. Eu vou avaliar o meu aluno pelo trabalho que ele fez dentro da atividade. Então, eu vou verificar o que realmente ele contribuiu com esse grupo. Então, eu posso... Deixa eu fazer de novo. Clicar em comparar versões. Opa. E ele vai me mostrar aqui as versões dos meus alunos, o que foi feito na primeira, o que foi feito na segunda. E ele me traz uma legenda, o que foi modificado está em amarelinho, o que foi incluído está em azul, o que o aluno excluiu, então aqui o professor consegue verificar. Por exemplo, a Aline fez uma contribuição muito importante, mas na segunda vez que a Priscila foi participar, ela acabou excluindo a participação da Aline, mas eu consigo ver o que foi excluído. E o que não tem mudança aparece sem cor nenhuma, no cinza, na verdade, né, no cinza. Então, por aqui eu posso avaliar o meu aluno. Vou voltar para a disciplina. O diário de bordo, vou falar brevemente, porque esse é bem simples, né? Como eu falei, esse não dá para o aluno postar nenhum arquivo, ele vai postar apenas o texto e ele pode ainda socializar a atividade dele com os demais colegas. Mesmo que seja um diário de bordo, né, seja uma anotação do aluno, eu posso deixar disponível para o meu colega ver. Então, quando eu faço a minha participação, deixa eu pôr o assunto aqui. Eu vou salvar. Ele vai falar que a anotação foi salva com sucesso. Eu vou ver a minha anotação. Tá aqui a minha anotação e eu quero socializar com os meus colegas. Então, eu vou clicar em socializar. Pronto. Agora o cadeado está aberto e aqui eu consigo verificar quem são os membros incluídos nessa socialização. E aí o professor pode vir aqui fazer um comentário. É como fórum, né? Eu posso ir comentando no trabalho do meu aluno. Só que aqui ele não me permite enviar arquivos, colocar imagens, colocar hiperlinks. Bem, acho que eu fiz todas as atividades aqui. Falei as funções, a disponibilização dos materiais mais utilizados, né? A gente utiliza aí o texto breve, o link, o novo rótulo, uma nova página web que ficou faltando, mas é quando você quer inserir um link, só que você não quer que ele fique na atividade como ele ficou aqui, ó. Aqui nós colocamos um link, ele ficou aqui. Na nova página web, deixa eu fazer. Deixa eu voltar lá. Ele vai aparecer para mim e ele vai abrir uma outra janela para que eu clique no link e seja redirecionada para outra página, tá bom? Esse aqui é bastante utilizado quando você quer colocar o vídeo do YouTube, porque aqui ele já aparece o vídeo do YouTube bem grandão, você não precisa colocar o vídeo aqui no meio do seu módulo, para não ficar tão extenso as informações que você colocou no módulo. Bom, pessoal, eu acho que era isso o que a gente queria falar para vocês. Trazer essas questões sobre organização, sobre como vocês podem inserir as atividades de vocês dentro da sala de aula virtual de vocês. E agora, Dani, perguntas? Tá, pode falar.
Hamilton? Hamilton, olha, sabe o que eu acho que você não está conseguindo fazer? Você não consegue fazer essa remoção de conteúdos, de ferramentas de um módulo para o outro. Ele só permite você trocar, ó, vou trocar essa atividade de lugar por essa dentro do meu módulo, dentro do módulo teste webinar. Eu não consigo pegar essa atividade 1, por exemplo, e inserir aqui no meu módulo teste. Ele não deixa, tá bom? Aí você tem que criar uma nova atividade ou adicionar um novo recurso. Ele não permite fazer essa remoção fora dos módulos, tá bom? Mais alguma? Também, o pessoal perguntou sobre como faz o feedback com áudio, se puder. Ah, o feedback com áudio. Então, vou voltar aqui no feedback com áudio. Vou aqui na minha atividade, vou no meu envio de arquivo. Eu tenho que clicar aqui, tá? Clicar na atividade, nesse caso, e não na lupa. Na lupa é para eu ver como a atividade ficou, né? Como a atividade está. Na atividade eu vou conseguir visualizar os participantes, quem já fez, e eu consigo atribuir a nota. Vou clicar em feedback e vou vir aqui em arquivos de feedback. Quando eu clicar, eu tenho a opção ou escolher um arquivo de até 80 MB, ou MB, ou gravar um áudio com até 5 minutos. Eu clico no microfone, gravo o meu áudio, o meu notebook já tem microfone integrado, vou parar o meu áudio, posso ouvir antes de enviar ou não, vai ser esse mesmo. Eu clico em enviar áudio. Eu tenho aqui arquivos de áudio. Outra coisa, rapidinha, que vocês podem fazer. Eu quero que o meu aluno pediu para fazer atividade, o prazo acabou e eu não consegui, e eu preciso prorrogar essa atividade para ele. Eu vou selecionar os alunos que eu quero, vou vir aqui com os itens selecionados e vou prorrogar o prazo desse meu aluno. Não vou prorrogar para todo mundo, vou prorrogar individualmente. Eu coloco a nova data, que eu quero que ele envie a atividade, e o horário. Coloco se eu quero notificá-lo ou não, e clico em prorrogar. Pronto, a atividade desses 2 alunos foram prorrogadas e aparece aqui para mim, prorrogação para o dia 12/5. Dani? Mais alguma dúvida? Fórum, se dá para fazer isso também ou só envio de arquivo? Você está querendo dizer sobre enviar o feedback com o áudio ou fazer a prorrogação? Porque em todos, o áudio também dá para fazer, tá? Todas as ferramentas. Você consegue lá no feedback. Vou lá no fórum, vou em feedback, arquivos de áudio, tenho a opção do áudio. Todas as atividades, tá bom? A respeito da gravação, então eu já respondi no chat que todos esses webinários estão disponíveis na página do NEAD, né? Desde o primeiro, que foi realizado pelo professor Ivan, e todos os que a gente vai propor ao longo desse tempo, né? Todas as gravações ficarão disponíveis. Isso. A Adriana fez uma pergunta bastante interessante a respeito das métricas, né? Todos os webinários a gente tem recebido essas perguntas de métricas, por exemplo, tempo de aula ao vivo, tempo de videoaula, como organizar o material, quanto de material eu deixo disponível. Então, a pergunta da Adriana é muito importante, que a gente não pode ter que tomar cuidado, né, para dosar a quantidade de conteúdo, e principalmente o que a gente tem observado com os alunos, a quantidade de leitura, tá, gente? Então, tem um estudo do Leiser, que é um estudo um pouco antigo, mas que
tem ainda sido utilizado, tá? Para uma unidade de 10 horas de estudo, tá? Pensem assim, 10 horas, eu vou organizar os meus módulos de 10 em 10 horas, por exemplo, ou de 20 em 20 horas. É recomendável, tá? Que eu não ultrapasse leituras de 20 páginas, porque aí eu já tenho a leitura, eu tenho a aula ao vivo, eu tenho alguma outra referência que eu dei, fica muita coisa, um volume de coisas enorme para o estudante cumprir dentro dessas 10 horas aula, tá? Então, é bacana assim, se eu vejo que eu vou disponibilizar bastante conteúdo, é melhor eu fazer um módulo para cada conteúdo, né? Cobrindo aí 10 a 20 horas aula, tá bom? Facilita para o estudante conseguir entender a lógica da sequência de coisas que ele tem que fazer. Sim. A Ana Cláudia está perguntando se fica visível para o aluno. Eu acredito que seja com relação ao áudio do feedback. Sim, Ana Cláudia. Vai chegar a notificação para o aluno que o professor fez a participação na atividade dele e ele vai receber dentro do Aprender. Ele vai abrir e vai verificar que o áudio está ali. Basta ele clicar no player e escutar, tá bom? Tá certo. Eu não sei se a gente conseguiu dar conta de responder, né, todas as dúvidas, mas a gente se coloca à disposição, principalmente, né, a equipe falando, né, pelo NEAD, a equipe de produção de materiais tem ajudado muito, né, com tutoriais, com exemplos de como organizar as coisas no Aprender. Uhum. Então, a gente pode disponibilizar esses materiais também e fica à disposição, né, todo o núcleo, todo o NIPET fica à disposição de todos vocês para contribuir com alguma coisa que vocês precisarem. Isso. Lembrando que são sugestões, são possibilidades, cada um vai pensar sobre isso dentro da sua realidade, tá bom? O Edson, ainda eu estou ali rolando aqui o chat, o Edson perguntou sobre a partir de que momento tudo que eu estou colocando no meu módulo vai aparecer para o meu aluno. A gente tem aquela opção de colocar o tempo e a data, então você tem que ver certinho, tá? Se você está criando agora, coloca para aparecer daqui 10 minutos, ou você já coloca e vai lá e fecha o olho para o aluno não ver, se você não quer que ele veja. Então, ele vai abrir conforme o horário que você estipulou na hora que você criou a atividade, tá bom? Bom, pessoal, acho que era isso. A professora Daniele já falou, né, o que a gente queria passar para vocês. Estamos à disposição, qualquer dúvida que vocês tenham, como a Dani falou, os vídeos ficam lá no nosso canal, vocês ainda também podem acessar pelo link. Por esse link que vocês entraram hoje, vocês podem clicar que ele vai redirecionar para o vídeo que ficou gravado lá no canal do YouTube, tá bom? E semana que vem tem mais um webinar, né? A gente está planejando já, mas provavelmente será sobre o questionário, ferramenta questionário, que é uma ferramenta muito rica. E em seguida a gente vai também propor outros temas, como por exemplo, repositórios educacionais de material aberto, né, de simulações, de laboratórios que a gente pode utilizar para agregar como recursos didáticos aí para a nossa sala de aula virtual, que é o Aprender no Oeste. E para o nosso trabalho remoto, que tem sido realizado, graças a Deus, com muito sucesso, né? Obrigada, gente. Muito obrigada. Tenham todos uma excelente tarde, uma excelente noite de trabalho, semana de trabalho. E feliz Dia do Trabalho, inclusive para todos nós nesta semana. E até a próxima, né, Jane? Isso mesmo. Tchau, pessoal. Obrigada, boa semana. E, como a Dani disse, feliz Dia do Trabalho para todos nós, né? Que não paramos de trabalhar nunca. Obrigadão, gente.